Agora sim, boa tarde a todos. Eu sou o vereador Marcos Papa e essa é a Comissão Permanente de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Nós estamos reunidos nessa comissão. O vereador França, membro dessa comissão, apresentou a questão de agenda, não estará conosco, e o vereador Gasparini, em breve, entrará para a nossa reunião. Eu recebo aqui representantes de vários segmentos, muitos deles já presentes aqui, já conectados conosco. Acho que é desnecessário nominar a todos, mas se alguém quiser falar um boa tarde, o segmento que representa, nós podemos fazer isso. E eu quero repetir aqui, gente, para quem está vindo pela primeira vez, para quem está participando pela primeira vez da comissão, todos receberam a ata da sessão anterior, mas eu quero, se alguém não recebeu, pede por favor, mas a nossa assessoria informa que está no grupo de WhatsApp. Eu quero dizer que nós criamos essa comissão, ou melhor dizendo, esse tema da comissão, pensando exatamente numa comissão de desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia, que pretenda deixar um legado para a cidade. Nós criamos o ciclo de estudos para o enfrentamento do custo Ribeirão. Nós sabemos o calvário e da região metropolitana. O calvário que é para o empresário brasileiro vencer a carga tributária pesada, a legislação tributária hipercomplexa e continuar empreendendo. O que nós podemos fazer no âmbito municipal? Por isso que nós estamos aqui com vários segmentos e várias autoridades também. Então, esse é o objetivo. E nós criarmos, tendo essa representação para a elaboração desse estudo para o enfrentamento do custo Ribeirão e da região metropolitana, a constituição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, para que nós possamos deixar um legado para a cidade. E que legado? Eu quero pensar com vocês aqui na reunião, de que forma fazer isso. Seria o ideal cada segmento se expressar por uma plataforma virtual, respondendo algumas perguntas por e-mail, expressando, o que é o passo adiante que a cidade pode dar no seu segmento, porque cada um conhece o seu segmento como ninguém. Cada um vive as agruras do seu segmento. Cada um já tentou empreender na prefeitura e encontrou um obstáculo. Então, eu não vou conseguir dizer o obstáculo de todos, mas todos podem dizer o seu obstáculo. E nós vamos compor esse estudo, nós vamos levar isso para o conselho e nós vamos, então, deixar um legado para essa cidade. É um projeto ambicioso? É. Bom, no meio disso nós temos a pandemia da Covid-19, que nos traz uma situação emergencial para o agora. E nós vamos entender qual é a prerrogativa do parlamento, no âmbito dessas prerrogativas, o que nós podemos fazer. Eu repito, não me canso, temos uma interlocução saudável com a prefeitura, o Molina está aqui, o Dalton do Superapark está aqui, a Andressa está aqui, nós estamos com interlocução, nós vamos entender o que é do âmbito do parlamento, na construção desse estudo, e qual o passo adiante que nós podemos dar. Bom, dentro disso, na reunião passada, a doutora Camila, que representa o segmento de festas e de feiras, tocou num assunto de um possível auxílio nos moldes da Lei Aldir Blanc, utilizando parte da verba que veio do governo federal, dos recursos que vieram do governo federal e que não estão carimbados. Os recursos para a Covid, eles não estão carimbados. O município vai usar da maneira que ele entender melhor para equilibrar a cidade e atender às urgências trazidas pela Covid. Então,
Uma proposta, não sei se a Camila já está conectada conosco, está me ouvindo e gostaria de se manifestar, senão a gente vai rodando, né? Mas a ideia era uma interlocução junto à agência Desenvolve São Paulo, que é uma agência ligada ao governo de São Paulo e que promove crédito por um custo inferior ao do sistema financeiro tradicional, e também usar a possibilidade de usar parte desses recursos da Lei Federal, a Lei 165 de 2020, aprovada pelo Congresso, e que, obedecendo os critérios da repartição que o Pacto Federativo ordena, é o Pacto Federativo que ordena a cota da distribuição desses recursos, usar parte disso nos moldes, né, sempre entre aspas, da Lei Aldir Blanc. Então, acho que a Camila ainda não está conectada. Ou está, Camila? Boa tarde. Ela vai ligar o vídeo agora para ver se ela consegue falar conosco. Chegou mensagem aqui. Mas dentro disso, doutora Camila, boa tarde. Boa tarde, desculpa, eu estou em trânsito hoje, estacionei aqui para falar com vocês. Está me ouvindo? Nós estamos ouvindo bem. Então tá. O que acontece? A Lei Aldir Blanc, ela foi muito importante para o setor de cultura, mas ela na verdade ficou muito restrita, tanto é que a gente tem a informação de que ainda tem R$500 mil disponível no município de Ribeirão Preto, que não foram colocados e que provavelmente não serão colocados, eles terão que ser devolvidos para o governo federal. Só que o formato da lei foi muito interessante, então existe uma contrapartida, né? Foi um valor previamente colocado, existe uma contrapartida para o setor de cultura, e o município teve uma certa autonomia na questão de conduzir os cadastros e tudo mais. Eu acho que seguir esse formato seria o mais importante para a gente conseguir pensar num auxílio, primeiro porque eu imagino que o município tenha dificuldade de ser um fomentador de crédito, né? Eu acho que ele tem alguma dificuldade. Em conversa com o Ricardo Aguiar, semana passada, chefe da Casa Civil, a gente falou até para buscar a informação junto ao Desenvolve SP, se poderia ser possível fazer um trabalho de fomento através do Desenvolve SP, mas isso teria também que partir do município. Então, eu acho que dentro do que a gente tem de possibilidades aqui, pensar num projeto de lei nos moldes da Aldir Blanc, mas utilizando esse recurso, seria mais fácil da gente conseguir acessar as pessoas, os profissionais que realmente estão em necessidade e que dificilmente serão alcançados por alguma legislação, algum benefício, linha de crédito e tudo mais. A gente sabe que tem muita gente nessa condição, né? Então, eu acho que essa é a questão. Ok, Camila. Então, eu passo a palavra para o Molina, porque a Camila está mencionando uma reunião com o Ricardo Aguiar, que é o secretário da Casa Civil, é quem faz a interlocução com a Câmara Municipal. Eu não sei se esse assunto já foi conversado com a Casa Civil ou não, se o secretário trouxe alguma outra informação, ou se, diante dessa informação trazida pela Camila agora, inicia-se um diálogo da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento com a Casa Civil para avaliar essa possibilidade, secretário. Boa tarde mais uma vez. Seu som, por favor, está desligado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Prazer estar com vocês novamente. Seremos presença quase permanente, só quando realmente tiver alguma outra agenda que nos impeça nas reuniões mensais da comissão. Conte conosco. Ajudar a pensar a cidade faz parte do nosso escopo. O tema, o mercado de eventos, ele acabou ficando um pouco dividido entre duas secretarias, né? O que sobrou, do ponto de vista da temática, para a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento é mais o tema de investimentos
em equipamentos turísticos. Agora, a agenda nos interessa e a gente compartilha dela com a secretária Isabela, que avisou no grupo que não poderia estar hoje, né? Ela tinha um outro compromisso. O que a gente já sabe, né? Primeiro, é que há uma linha da Desenvolve São Paulo, que foi anunciada há um mês atrás, aproximadamente, para os segmentos mais atingidos pela pandemia, entre eles o setor de eventos, né? O formato não é um formato nem de longe parecido com a da Lei Aldir Blanc, que era a da Lei Aldir Blanc, ele era focado no artesão, na pessoa física, principalmente na pessoa física. Enquanto que o mercado de eventos, o mercado do turismo, no modo geral, que são os setores mais atingidos, na essência são pessoas jurídicas. Então é muito mais próximo das linhas de financiamento, de oferecer crédito de médio e longo prazo para atravessar um pouco esse momento pior, né? O que não é simples, porque a empresa ela pega recurso acreditando que vai melhorar, mas sem a certeza disso. Muitas empresas que entraram no Pronamp, por exemplo, em 2020 e que começam a se aproximar os vencimentos da parcela, o vencimento dessas parcelas já vai ocorrer ainda num momento em que não há plena retomada. Então a decisão do crédito, que é o que a Desenvolve traz, é uma decisão de um certo risco, tá? Talvez até em função disso a Camila não tenha falado, mas a lei, a Aldir Blanc, ela não permite esse conceito do apoio à pessoa jurídica, pelo menos que eu lembro. Eu não me aprofundei nela. Era o artista, era o artesão, era o profissional da área, né? E mediante um cadastro prévio autodeclaratório. Eu não sei se isso atenderia, precisaria estudar um pouco melhor. Me proponho a fazer isso, eu vou em seguida, na hora que terminar a reunião, conversar com a secretária Isabela. Também não tenho essa informação de se restaram de saldo 500 mil reais, né? Eu preciso checar isso. Muito obrigado, Molina. Eu estou vendo o Geraldo aqui. O Geraldo não estava na última reunião, Geraldo. Boa tarde. Poderia se apresentar o segmento que você está representando? Boa tarde a todos. Eu estou aqui hoje representando o vereador Maurício Gasparini, né? E também eu faço parte do Founder Institute. Ótimo. Por isso aqui é a minha presença essa tarde. Obrigado. Muito obrigado. Agora o vereador Maurício Gasparini conosco aqui na reunião. Boa tarde, vereador. Geraldo já está conosco aqui representando presidente. Vossa Excelência. Pois é, eu ia atrasar, pedir para que ele nos representasse. Vou tentar ficar aqui o máximo com vocês, tá bom? Bom trabalho a todos. Obrigado, obrigado. Bom, então eu queria a ajuda de vocês nesse sentido. A gente vai, esse assunto então, da linha de crédito, secretário Molina nos devolve, nos faz uma devolutiva, pode ser durante a semana, assim que tiver a resposta, não necessariamente na próxima reunião, mas eu queria uma opinião de vocês, uma ajuda assim. Como que a gente pode manifestar isso? Eu vou repetir o exemplo aqui do Comitê da Transparência de Ribeirão Preto, que estudando a lei orgânica do município e o regimento interno da casa, perceberam o quanto era desnecessário e nocivo a presença da votação relâmpago na casa. E houve uma mudança, nós evoluímos, acabamos com a votação relâmpago. Essa votação relâmpago surgiu no passado hiperinflacionário, quando a inflação era 10%, 20% ao mês. E então, quando rodava a folha de pagamento, se coincidisse o dia, o período do dissídio, com o dia que rodava a folha de pagamento na Coderp, tinha que trazer correndo aqui a resolução para votar e poder a Coderp rodar a folha de pagamento com aquele aumento. Felizmente, o Brasil descobriu o ferramental para o controle da hiperinflação. Os pilares macroeconômicos do Plano Real trouxeram a estabilidade para cá, então não há necessidade de você ter votação relâmpago.
A sociedade tem que entender por que vai ser votado, por que não vai ser votado. Foram passos lentos, gente. Quando eu assumi o primeiro mandato, a sociedade, a imprensa, sequer tinha acesso ao conteúdo da pauta de votação. Ela tinha um lembretezinho assim, vota o artigo X da lei Y do ano Z. Mas você clicava, não havia um link para você ver o projeto, as justificativas, os estudos, os cálculos. Com muita luta a gente conseguiu fazer tudo isso avançar. Então eu dou esse exemplo. Como que nós podemos nos manifestar? A gente poderia fazer um questionário e encaminhar por e-mail e haveria uma resposta de cada segmento. Como é que vocês veem isso? Quem tiver uma sugestão? Porque nós queremos dar um passo adiante, né? Agora, como nós vamos fazer isso? Vou dar um outro exemplo aqui. Hoje, dependendo do local que alguém queira construir um edifício em Ribeirão Preto, o DAERP não dá certidão de água. Mas o DAERP é uma empresa que vende água. Sim, mas em alguns pontos da cidade ele não tem disponibilidade de água. Então, mesmo com toda a revolução que está acontecendo no DAERP nos últimos 5 anos, com tudo que está sendo feito, conserto de reservatório, construção de reservatório para a inversão do sistema de abastecimento, que não vai mais ser a montante, vai ser pela lei da gravidade, 70%. Com tudo isso, em alguns pontos o DAERP não consegue fornecer água, então a pessoa não consegue empreender. Mas percebe, não é uma questão legal, mas é uma questão que emperra o desenvolvimento, o empreendimento, a geração de emprego, renda, tributos, toda a roda da economia. Então, eu creio que a elaboração de um questionário é um primeiro passo, mas eu queria que vocês me dessem alguma outra ideia. A criação de uma plataforma virtual para manifestação. Eu acho que o e-mail é mais prático, né? Uma plataforma que está pronta e cada um pode colocar ali as suas sugestões. Se a gente puder deliberar nisso, vereador Gasparini, o encaminhamento de um e-mail com um questionário para que cada segmento possa se manifestar? Perfeito, Papa. Eu acho que é a maneira mais célere que a gente tem no momento de fazer isso acontecer, né? Algumas questões... Ô Papa. Oi. Ô Papa. Pois não, André. André Rezende aqui, tudo bem? Boa tarde a todos. Uma outra forma também da gente levar subsídios e trazer para o debate, para a discussão, assuntos e demandas setoriais, seria também cada setor fazer uma lição de casa no sentido de levantar as suas demandas, levantar as sugestões para essas demandas, as possíveis conexões que isso poderia ter, né? Para a gente poder juntar essas demandas de uma forma que a gente enxergue, essa aqui se conecta com essa complementa essa, que alavanca aquela. Então essa aqui, por exemplo, necessita de um projeto junto à Câmara, essa já não necessita, depende da ação XYZ por parte do município, ou não depende do poder público, depende apenas de uma ação da iniciativa privada com apoio do poder público, seja ele legislativo ou executivo. Então acho que isso é interessante. Nós do comércio varejista, por exemplo, aqui eu estou falando tanto pela CDL, e o Paulo está aqui representando o Sincovar, o Sindicato do Comércio Varejista, nós temos pelo menos 25 aspectos, 25 pontos que a gente de cara já levantou no sentido de pequenas, médias e grandes medidas, caminhos que, em sendo resolvidos e em sendo colocados em prática, eles já começam a ajudar a fazer com que o setor comece uma recuperação. Uma recuperação quando a gente olha para emprego, quando a gente olha para fomento de vendas, quando a gente olha para desenvolvimento tecnológico e transformação digital, quando a gente olha para a parceria do comércio com o serviço, do comércio com eventos, do comércio com TI, por exemplo. Então, a gente tem a capacidade de fazer esse levantamento, levar essas demandas para o Conselho, o setor de TI tem as dele, o setor de indústria, de agronegócio e tal, e aí com esse compilado a gente consegue enxergar o todo e consegue enxergar as conexões e as otimizações
de todas essas demandas, além, claro, de responder esse questionário de vocês que podem... Você está me dizendo pode ter perguntas específicas. Você está me dizendo que você está com a lição de casa praticamente pronta. Não, pronta não. A gente de cara, a gente conversando aqui... 25 itens. Já pensando no conselho e pensando no que a gente pretende discutir, conversar e debater com os nossos públicos de interesse, nós já levantamos no mínimo 25 questões aqui, no mínimo, estamos levantando mais, outras estão vindo, mas no mínimo 25 que a gente considera que já são assim extremamente importantes e interessantes para a gente resolver para o desenvolvimento do comércio varejista, levando em conta também a necessidade, reafirmo aquilo que eu disse na primeira reunião, que é a necessidade da gente fazer, promover uma recuperação mais rápido possível, que for possível, socioeconômica para o município de Ribeirão Preto em face dos efeitos da pandemia, né? É como se esse conselho fosse um acelerador da recuperação, que ele possa funcionar como um acelerador dessa recuperação. Falar em acelerador, o Dalton é especialista nisso. Dalton, gostaria de fazer alguma colocação? O caminho é esse? Através do questionário, elaborar uma lista de prioridades do âmbito de legislação, do âmbito de tensionamento junto ao governo, para a gente poder avançar? Boa tarde, vereador. Boa tarde aos colegas também. Acho que é o caminho mesmo, né, que cada entidade representativa possa manifestar ali quais são as demandas, as urgências dos seus setores. E aí, vereador, se me permite uma outra sugestão também, eu acho que é interessante trazer para o debate o pessoal da OAB, tá? E aí, por que eu acho interessante trazer o pessoal da OAB para o debate? Porque a gente tem visto uma série de legislações que estão sendo feitas a nível federal para estimular o desenvolvimento, o surgimento de negócios inovadores. E aí, nesse momento de pandemia, quanto mais for fácil a vida do empreendedor, ou na verdade menos difícil for a vida do empreendedor, mais positivo é. Então, há alguns anos teve o marco de ciência, tecnologia e inovação, que foi colocado em vigor. Ontem a gente teve na Câmara dos Deputados em Brasília a aprovação do marco legal das startups. E todas essas legislações elas precisam ter desdobramentos depois em nível estadual e nível municipal, né, para que ela possa ter todos os seus efeitos plenamente atingidos. E aí, nesse sentido, acho que uma contribuição da OAB no sentido de, olha, o que pode ser feito em Ribeirão Preto, vamos estudar, a OAB tem um grupo também ali de empreendedorismo e inovação, acho que ajudaria. A minha sugestão nessas duas vias, uma como você mesmo já colocou, ouvir as entidades, e a outra trazer para o debate também o pessoal da OAB com essas contribuições relativas a legislações. Obrigado, Dalton, muito pertinente. Eu quero aproveitar o Carlos Freitas, do Sebrae, Carlão, agora que aprovou em definitivo, em caráter permanente, o PRONAMP, Carlão. Ontem o Senado aprovou em caráter definitivo, né? Isso, obviamente, é uma excelente notícia, era nesse caminho que a gente queria caminhar. E com relação ao Sebrae, como que você vê essa pauta? Se esse e-mail com o questionário, até de manifestação livre, para as pautas que devemos encaminhar é o caminho, e também para suas considerações e ideias. Por favor, Carlos. Boa tarde, vereador Papa, boa tarde a todos. Eu vejo da seguinte maneira, né? Eu acho que ouvir, conforme o André falou, ouvir os setores vai ser fundamental, né? Apesar que eu vejo que muito dessa retomada da economia vai ter que vir por meio de iniciativas do governo federal, como é o caso do PRONAMP, né? O PRONAMP muito em conta, com carência alongada, justamente para passar por períodos muito difíceis, né? Como é o caso que a Caixa Econômica Federal estava divulgando sobre o Fungetur, né?
Fungetur também é 5% ao ano mais Selic com 12 meses de carência. Como é que chama o fundo, Carlão? Como é que chama o fundo? Não, é uma linha de crédito. Da Caixa? Que hoje quem opera é a Caixa, no estado de São Paulo, e a linha de crédito chama-se Fungetur. E ela não serve só para o setor de turismo, né? Alguns segmentos da cultura, como o produtor musical, dependendo do Código Nacional de Atividade Econômica, pode se cadastrar no Fungetur, no Cadastur, que é o cadastro do Ministério do Turismo, e pelo cadastro do Ministério do Turismo, já cadastrado pelo Ministério do Turismo, solicitar esses recursos via Caixa Econômica Federal. Esse recurso é muito semelhante ao Pronamp, né? Carência alongada, prazo de pagamento de 60 meses, taxa de juros de 5% ao ano, mais Selic. Eu acredito, né, que todos os setores que se envolvem aí no trade turístico, que também tem um braço cultural ali dentro, podem amplamente se beneficiar. A gente sabe, vereador Papa, que assim, a gente está há mais de um ano na pandemia, já levamos muito susto em relação a isso, na economia pior, porque os problemas vêm se acumulando, né? E o problema é que algumas empresas já tiveram sua negativação dada por conta de inadimplência, e aí, consequentemente, por regras operacionais, ela não consegue mais pegar crédito, né? Os ciclos do Pronamp que já aconteceram, eles foram eficientes, mas eles não foram, não deu para todo mundo. Muita gente precisando de dinheiro e muito pouco dinheiro no mercado. E recentemente abriu-se essa possibilidade do Fungetur, que tem lá diversos códigos de atividade econômica possíveis, né, tanto da cultura, quanto do varejo, quanto dos serviços. Então, vale a pena dar uma olhada em relação a isso, eu daí dando uma dica para a cultura, né. Quanto à questão da pauta de como retomar, eu sinceramente vejo assim, isso tem muito a ver com a questão que não está muito na nossa mão, que é a questão da vacina, para a gente não fechar mais o comércio, para que não haja mais interrupção das atividades econômicas, né? Isso é fundamental para que a gente tenha tranquilidade para trabalhar. O que eu vejo das micro e pequenas empresas no dia a dia, né, é exatamente isso. E para a volta do emprego formal também, já que, né, 52%, esse é o número, né, dos MEIs abertos recentemente, tinham carteira assinada há pouco tempo atrás. Então, e por quê? Fato, não encontrou emprego, tem que encontrar alguma coisa para ganhar dinheiro e pôr no bolso, né? Então, isso também vem sendo afetado de forma muito forte, não só a economia ribeirão-pretana, mas a economia do país como um todo. Então, eu vejo que o problema, vereador Papa e demais colegas aqui do Conselho, ele é muito complexo, mas ele vai passar por receitas muito parecidas em todo lugar, né? O que mais a iniciativa municipal pode fazer? Essa é uma questão que a gente pode, eu acho que sim, fazer essa pergunta, mas com as travas aí que o Plano São Paulo também nos coloca. E caso haja piora nos índices de contaminação e, consequentemente, da taxa de uso de ocupação de leite de UTI, o caminho não é muito promissor. E cada vez que se fecha, mais empregos vão embora e mais situações difíceis permanecem.
e oferecer crédito a tempos alongados, com carências alongadas, é uma saída importantíssima. Mas sem faturamento não se paga empréstimo, né? Então, quero dar minha contribuição. O que o SEBRAE puder fazer nesse sentido, a gente tem muito interesse em poder ajudar, principalmente estes que estão nessa vertente aí do microempreendedor individual, aquele que perdeu a carteira e talvez não consiga mais utilizar ela por um longo tempo. E por meio das instituições aqui, como o caso do CDL, do Sincovarp, da Prefeitura, por meio aqui da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da CIRP, enfim, né, do CIESP, achar meios de fazer esse impulsionamento. Apesar que, assim, sem dinheiro no bolso da população e sem circulação permanente, fica muito difícil da gente encontrar uma resposta fácil para um problema tão complexo como esse. Peço desculpas por me alongar. Obrigado, Carlos. Eu quero aproveitar, vereador Gasparini, a sugestão do Dalton de convidarmos a OAB, vereador delibera favoravelmente, assim nós já vamos providenciando o ofício que convida. Sim, lógico. Impertinente. Parabéns, Dalton, aí pela observação. Deliberado favoravelmente, então. Bom, a palavra está franqueada, tá, gente? Mas eu estou entendendo que o encaminhamento é o encaminhar desse e-mail com as questões, a contribuição de cada segmento para ser ouvido, para que nós possamos entender, como disse o André, o que é mudança legislativa, o que é tensionamento positivo junto à administração, o secretário avaliar essa possibilidade junto à Secretaria de Turismo e junto à Secretaria de Governo, de utilizar parte desses recursos vindo do governo federal para esse auxílio. Acho que o encaminhamento é esse. Eu estou errado? A Camila quer falar? A Camila está levantando a mão aqui. Isso, eu quero falar. Quero fazer só 2 colocações. Está com a palavra, Camila. Obrigada. É bem rápido. Primeiro, com relação às maiores dificuldades que a gente tem encontrado, eu até conversei hoje com... A tua voz está confusa, Camila. Se você pudesse se aproximar do microfone para falar... Oi. Melhorou. Tá me ouvindo? Agora sim. Tá me ouvindo? Agora sim. Sim. Eu conversei com o Igor hoje até. A maior dificuldade que a gente tem tido é na questão legal. É bem complicado a gente entender até aonde a gente consegue ir com relação à legislação. Eu sou advogada, mas nós estamos falando de questões muito específicas, né? Então, eu acho que seria importante, a colocação do Dalton foi boa no quesito de trazer a OAB, porque eu acho que seria importante a gente conseguir algum colega que tenha um aprofundamento aí nas questões da legislação de crédito, de fomento, para saber até onde que o poder público pode se envolver, o município, a gente precisa do Estado e tudo mais. E eu queria fazer uma outra colocação com relação à fala do Carlos, que é com relação ao Fungetur. É uma judiação que a Caixa está fazendo com o Fungetur, porque o Fungetur, a gente pegou o Fungetur aqui na empresa, eu fiz através do Desenvolve SP, com condições excelentes, apesar de vir um valor baixo. O Fungetur é uma linha federal, né, que está sendo administrada por alguns bancos, e a Caixa, ela está pedindo garantia, e ela tá dando 1/3 do que o decreto federal fala para liberar. Ela está disponibilizando cerca de 1/3 do que o decreto está falando, e ela está custeando, ela está aumentando em muito o custo por conta do seguro. Você só consegue contratar o Fungetur se contratar o seguro com a Caixa. Então, o aumento do custo está sendo em torno de 30% ao ano com essa contratação do seguro. Eu não sei se o SEBRAE, ou a Câmara, ou a Prefeitura consegue fazer algum tipo de interferência para que a Caixa melhore essas condições, porque senão também inviabiliza.
a gente precisa mexer no faturamento, a gente precisa gerar crédito, a gente precisa fazer uma condição alongada, mas não adianta aumentar o custo. Eu acho que é um momento que todo mundo tem que se ajudar. Você não pode tirar vantagem de um momento de dificuldade como está sendo agora. Então era só isso que eu queria colocar. É importante essa informação, por isso que eu falo, quem está na ponta tem a informação. Né? Quem está lá na ponta tem... O que eu estou dizendo é o seguinte, por isso que é importante a reunião, porque quem está na ponta tem a informação. Essa informação que você está trazendo a gente não tinha. Se você não tivesse aqui, a ata estaria um pouco mais pobre. Agora, o que nós podemos fazer com isso é encaminhar via prefeito, via secretário, via superintendência da Caixa. Eu pergunto ao vereador Gasparini se podemos deliberar a elaboração de um ofício, mas antes de encaminhar, disponibilizar no grupo para que todos possam ler, opinar, é um movimento que nós temos que fazer. Quer dizer, se o decreto do presidente da República determina um valor e uma taxa, e aí os empecilhos vão e não chega na ponta, quer dizer... Então, vereador Gasparini, podemos elaborar um ofício tensionando, no bom sentido, favoravelmente, uma providência? Presidente, eu acho que nós temos que notificar, né, o responsável pela Caixa Econômica Federal aqui em Ribeirão Preto. É uma denúncia muito grave. Eu fiquei surpreso com essa denúncia, mas a gente já ouve falar isso há muito tempo, né? Desde o começo da pandemia, quando começaram os programas para socorrer a várias instituições, que a gente vê que quando chega na ponta final não está socorrendo ninguém. Essa é a realidade que a gente está vendo espalhada aí por todos os setores, né? Então acho que de bom grado a gente notificar em caráter de urgência a Superintendência da Caixa Econômica Federal aqui para que preste esclarecimento sobre esse assunto gravíssimo. Obrigado, vereador. Está deliberado favoravelmente, então. Eu pediria só para a Camila que depois ajustasse a comunicação com o Igor, nesses termos, qual é o percentual cobrado, isso evidentemente está no decreto, esse acréscimo de 30%, porque no caso da pessoa jurídica, não se trata de... Eu consigo documentar isso, Pablo. Okay. Se precisar, eu tenho isso documentado em planilha, tudo certinho, eu mando para vocês. Ok. No caso da pessoa jurídica, não trata-se de auxílio emergencial, é crédito. Né? Ninguém está pedindo para dar dinheiro, mas é um período que a gente precisa, até que a vacina chegue, até que a gente possa... Agora, que as empresas consigam existir até para captar crédito, né? Agora, você coloca uma pancada de 30% na taxa anual, no custo... perde toda a essência do decreto, toda a essência da iniciativa de irrigar a economia de crédito para poder sobreviver nesse período. Então nós vamos fazer uma notificação, sim. O Renan não se manifestou, quer se manifestar, a Andressa. Do contrário, os encaminhamentos são esses, o Paulo também, todos que estão presentes aqui, a palavra está franqueada, gente. O Cristiano Pavini... Do contrário, os encaminhamentos são feitos e nós vamos partir para a ação. Não, o Papa. Paulo, boa tarde. Boa tarde. Vocês foram muito objetivos, porque eu tenho acompanhado aí através de várias lives, inclusive com o Sebrae, o Carlos, algumas palestras sobre concessão de crédito para pessoa jurídica também. Existe o bem para pessoa jurídica também, não é só para emergencial. Tem um emergencial para manutenção do emprego, né, que saiu agora, né? O problema é que eles falaram que eles iam diminuir. A empresa pode ter um nome sujo que consegue. Antigamente não se conseguia o crédito porque tinha que ter um avalista, né? E a grande dificuldade era essa. Então, além de todas as dificuldades para a obtenção do crédito, no ano passado, quando houve os primeiros ajudas para a empresa, não chegava na ponta porque era muita exigência. Aí agora estão mascarando, é o que você falou, estão mascarando a condição era essa. Você tem um tempo para você regularizar a sua situação de nome sujo, vamos supor, né? Só que coloca um seguro de 30% na operação, fica inviável a operação. Então, nós estamos disfarçando, né? Trabalhando só com a peneira aí, né? Pois é. Deixou bem claro. Então, eu acho que esse é uma das primeiras coisas, eu acho que está muito bem pensado, e como ela tem a Camila, né? Como ela tem isso tudo documentado, é até mais fácil, né?
de provar o que eu estou falando. Ótimo. Excelente, adorei a ideia da gente acionar a Caixa, porque nós, como entidades aqui, a gente não tem esse poder de chegar lá e peitar os órgãos de financiamento, né? Eles não dão muita atenção. Agora, não ter uma comissão, como a gente está fazendo aqui, fica mais fácil de mostrar esse serviço. Parabéns, Papa, pela ideia. Obrigado, Paulo. Andressa, tudo bem? Renan? Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Andressa. Eu acho também que o caminho seria esse, a gente enviar as demandas, né? Do piso, nós temos 2 demandas mais urgentes. Uma que eu acho que é mais próxima daqui, que a gente pode executar, que eu falei na outra reunião, que é a falta de mão de obra, né? E tem uma que é a desoneração que eu falei, embora não seja no âmbito municipal, mas nós temos representantes, né, no Congresso. Então, será que a gente conseguiria, de alguma forma, que eles pudessem atuar para colaborar com o nosso setor, né? Acho que eu mandei um e-mail para você hoje, né, com algumas demandas, eu acho que dá para a gente trabalhar dessa forma. Achei uma excelente colocação. Obrigado, Andressa. Bom, alguém mais gostaria de fazer isso? Cristiano Pavini, do Instituto 2030. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde a todos e todas. Não só dando anuência dessa proposta de criar um banco, então, de ingresso de sugestões. Acredito que a comissão deveria padronizar esse formulário, já constando o que seria, como dito aqui, de interferência ao poder do legislativo, que é do executivo, enfim, e que as próximas reuniões, acredito que já caberia à comissão compilar o que a gente discutiria em cada reunião. Assim, a gente já poderia trazer subsídios para essas reuniões, dando mais efetividade para elas. Somos muitos aqui, de muitos setores diferentes, então assim a gente poderia organizar e dar mais celeridade. Obrigado. Obrigado, Cristiano. Tudo bem então, gente? Vamos seguir esse encaminhamento? Então está feito. Vereador Gasparini, gostaria de uma palavra para finalizar? Sim, Papa. Eu quero agradecer mais uma vez a paciência de vocês que têm tido comigo. Eu atrasei no início dessa sessão. Saudar a todos aqui presentes, ao Paulo, a Sincovarp, ao querido Carlos do Sebrae, ao nosso secretário, né, nesse ato representando o prefeito, querido Molina, ao André, estivemos conversando ainda ontem à noite, né, André? Forte abraço, querido. A Andressa, ao Dalton Marques, ao Renan, muito feliz de ver o Renan aqui, um jovem idealista, e junto com a gente, né? Bom, essas são as pessoas que eu estou vendo aqui, né? Ao Cristiano Pavini, foi muito bom estar com vocês, pessoal. Papa, depois eu queria bater um papo contigo, porque no desenrolar dessa sessão, eu estou com um sentimento dentro de mim, e que depois eu queria poder estar conversando com vocês a respeito do segmento daqui para frente. Eu acho que a gente tem que separar a nossa missão aqui na comissão, em que vocês participaram comigo, muitos de vocês, vereador Papo, o Paulo, o André, o Molina, o Geraldo que está aqui, o Dalton que está aqui, daquele processo que nós fizemos no ano passado, sobre o projeto que está em tramitação junto ao Executivo. Eu estou sentindo, vereador Papa, que o assunto aqui, ele está tomando outras proporções totalmente diferentes do que trata aquele projeto que está na mão do prefeito. Portanto, eu acho que a gente vai ter que se redobrar aqui o trabalho da nossa comissão, Papa, porque eu não estou conseguindo encaixar aquilo que está lá, entendeu? Aqui nesse contexto. Acho que a gente teria que estar chamando outra reunião da comissão para tratar exclusivamente daquele assunto que trata sobre inovação e tecnologia, mas em outro contexto, né? E para que a gente, junto com o Molina aí, junto com as pessoas que estão participando, poder estar seguindo naquele sentido, de que é a formação de um ecossistema voltado para esse setor da inovação, da tecnologia, que já está bem esmiuçadinho lá, né?
no anteprojeto, para que a gente possa se preparar, porque esse projeto deve estar vindo futuramente aí para a Câmara. Até para a gente pôr todo mundo que não participou das reuniões dentro desse contexto também. Então, a minha proposta, Papa, é que a gente possa chamar uma reunião, e eu assumo um compromisso aqui com você, de poder estar fazendo a apresentação desse anteprojeto para todo mundo, para que todo mundo entenda o contexto, e aí sim a gente caminhar juntos. O que você acha? Acho muito positiva a ideia, vereador Gasparini, e como esse assunto já está mais adiantado, eu acho pertinente que Vossa Excelência continue liderando esse assunto, porque aí esse assunto já vai na frente. A gente já promove esse avanço, porque se já está maduro esse assunto, o ano passado discutindo, né, o marco regulatório da inovação, já está maduro isso. Então, acho que Vossa Excelência podia conduzir... Não trata da retomada, entendeu? Não trata da retomada em si. Então, a gente, eu acho que tem que tratar em duas searas diferentes. Ok. Tem a ver, lógico que tem a ver, mas se a gente puder caminhar separado nisso aí, eu acho que a gente vai ter mais produtividade. Eu delibero favoravelmente, o secretário Molina está pedindo a palavra, mas eu acho inclusive benéfico. O assunto já está maduro, tem que seguir em frente e esse passo está dado. Esse assunto está maduro, né? Está comigo, não está mais com a mão do prefeito. Nós assumimos na reunião passada que viraria uma comissão única. Nós juntaríamos desenvolvimento econômico, seria um Conselho de Desenvolvimento Econômico e Inovação. Nós estamos fazendo essa compatibilização já. Eu coloquei pessoas da minha equipe para buscar referências de outras cidades, conversamos com Ponta Grossa, Curitiba, Campo Grande, Campinas, a gente está buscando vivências, conversando, para tentar adicionar esse valor novo que é compatibilizar os dois temas, né? Eu acreditava que fosse estar um pouco mais maduro nesta reunião já hoje. Só que com a reforma administrativa vieram para a minha secretaria 2 novos temas. Veio o Distrito Empresarial, que a equipe que é pequena está sendo obrigada a rever todos os processos dele. A gente tem que recepcionar todos os contratos que tem no Distrito Empresarial, que não são poucos. E veio um tema que também é um tema grandioso, veio de forma mais clara, mais explícita, que é o tema da inovação pública. Quer dizer, que é uma agenda inteira a ser construída, acho que pensando nos 4 anos de mandato. Então a gente acabou tendo que desviar um pouco o foco, né, de algumas ações que a gente estava, por isso que a gente não está fazendo uma entrega um pouco mais elaborada já hoje, né? Se vocês puderem aguardar pelo menos 30 dias para a gente acabar de assimilar essa questão do distrito e entender um pouco melhor, desenhar um pouco melhor quais vão ser os planos em relação à inovação pública, nos ajuda. Tá? Acho pertinente, secretário. Um pouco, acho pertinente. Assim, o tema não está abandonado, só tivemos que dar um freio de arrumação em função das agendas que vieram com a reforma e que são coisas novas para a gente, que tem que incorporar tudo isso, assimilar, para poder dar resposta. Pois não. O vereador Gasparini pediu a palavra. Só para... Claro. Eu quero dizer ao secretário, viu, Molina, eu acho que é isso aí, continua assim, que está no caminho certo. Não é que eu sou contra a unificação desse conselho lá na frente, ser o desenvolvimento econômico, tecnologia, inovação, não é isso. Eu quis dizer que assim, nós não estamos tendo como encaixar o assunto do que já está aí na tua mão aqui nessa reunião. Então acho que se a gente conseguir fazer uma reunião para que a gente apresente o que já está aí, para todo mundo saber do que a gente está falando, entendeu? E aí a gente seguir em frente. Mas acho que você está no caminho certo, é isso aí. Muito bom. Vamos caminhar. Dá para trabalhar separado. O governo federal produziu tantas leis novas nesses últimos 40 dias aí que a gente está até um pouco soterrado para entendê-las, porque algumas coisas, por exemplo, quando a gente fala em inovação e desenvolvimento,
a nova lei de licitação e o novo marco de startups que foi falado por Dalton e que deve ser promulgado logo, dá uma reviravolta. Quer dizer, tudo isso a gente já está acompanhando, né, os textos, para ver como incorpora na excelente proposta que o trabalho que o senhor desenvolveu ano passado trouxe. Muito bom. Presidente, mais uma sugestão que eu queria te dar. Pois não. Não sei se Vossa Excelência conhece, mas eu tenho um grande amigo e ele é advogado e acabou se especializando nessa área que o Dalton falou, do direito voltado para a inovação, para a tecnologia, que tem acompanhado todos esses passos, né? Ele é o querido Vitor Cabral, filho da Mara Cabral, não sei se você conhece. Conheço. Hoje está em São Paulo, formado aqui na USP, e uma pessoa que a gente poderia estar procurando. Eu tenho certeza que ele ficaria feliz em poder nos ajudar também. Eu acho que fica um convite particular de Vossa Excelência para ele, como membro da comissão, e a comissão vai encaminhar um ofício para a OAB para indicar um representante que ela indicar para acompanhar os nossos trabalhos. Eu queria pedir... A gente faz parte da OAB aqui. Eu queria colocar os senhores ao par, e eu queria pedir o apoio do secretário Molina para essa iniciativa. Nós aprovamos um requerimento aqui na Câmara, que é um pensamento que nos ocorreu conversando com vários empresários, do seguinte: a distância física entre, já tratei desse assunto com o Molina também, a distância física entre a estação de tratamento de esgoto e o distrito empresarial não dá 1.500 metros. Então nós estamos requerendo à prefeitura que abra um procedimento interno para que todos possam dar seu parecer, a questão da legalidade, de que as empresas instaladas no distrito empresarial que queiram usar água de reuso para a produção industrial, que não tem necessidade de usar água mineral do aquífero Guarani para produzir, que podem usar água de reuso, a própria prefeitura pode usar água de reuso para, nesse período de estiagem, regar as praças públicas, as empresas que constroem, que têm responsabilidade por manter a arborização, a área verde que ela se comprometeu no loteamento para fazer, uma série de utilizações. Nós estamos propondo então, porque o custo dessa água para o empresário seria muito menor do que uma água captada do aquífero, né? Então eu queria pedir um empenho do secretário e assim que esse requerimento chegar na prefeitura, a abertura de um procedimento interno para que o DAERP possa opinar, planejamento, negócios jurídicos, porque isso seria um diferencial competitivo muito importante. O empresário ter acesso a uma água de reuso para que ele possa ter esse insumo na sua produção sem o custo da água que o DAERP fornece. Queria pedir esse empenho ao secretário. O tema é bem-vindo. O tema é bem-vindo. É um tema de sustentabilidade e também de competitividade. A água de reuso é uma água mais barata. E você deixa de extrair água mineral do aquífero Guarani para colocar em processos industriais ou utilizá-los para regar áreas verdes. É uma agenda que eu acho que merece ser construída. A única coisa, eu não domino o suficiente também, até porque assim, na hora que você vai olhar os contratos, os documentos, ou você se debruça sobre o tema, você não consegue ter respostas imediatas, né? Eu acho que o que tem que ver é se essa receita ela poderia ser oferida pelo DAERP, né? Ou se isso seria uma receita acessória prevista em contrato, né? Da empresa que faz o tratamento de esgoto. Eu acho que nós vamos ter, ao final desse processo, me comprometo a tentar ajudar, né, nisso, nós vamos chegar no contrato com o ambiente das ETS para decidir, ter uma decisão, um parecer jurídico, de qual é o tratamento que isso pode ser feito. Se o DAERP pode ir lá e colocar uma bomba e já jogar para reservatórios próprios,
Por isso a importância da Secretaria de Negócios Jurídicos se manifestar para a gente ter segurança nesse passo, né? Sim. Ok, secretário, obrigado. Tudo bem, pessoal? Podemos encerrar? Ótimo. Muito obrigado pela presença de todos, pela contribuição. Uma vez mais, eu sou o vereador Marcos Papa, presidente da Comissão Permanente de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, acompanhado do vereador Gasparini, membro dessa comissão, de vários segmentos empresariais, e uma vez mais justificando a ausência do vereador França, que por questões de saúde, o França é hipertenso, mas está tudo bem. Ele não é de admirar que em meio a tudo que está acontecendo alguém tenha crises de hipertensão, né? Mas desejamos melhoras ao vereador e desejamos a todos uma boa tarde. Muito obrigado, gente.